Bem-vindos de volta à nossa segunda videoaula sobre as ordens de importância agrícola. Vamos continuar a falar sobre a ordem Diptera e também falar sobre a ordem Hemiptera. Acompanhem e vamos prestar atenção. Continuando a falar sobre a ordem Diptera das moscas, eu vou falar sobre a mosca minadora e a mosca das frutas. A mosca minadora, os adultos são pequenas moscas, mais ou menos em milímetros, né? De coloração preta com manchas amarelas, como vocês podem ver exatamente nessa figura, manchas amarelas e coloração preta. As larvas confeccionam minas finas que parecem com serpentes nas folhas e vai minando e sugando, tá? No caso aqui, as moscas das frutas, os adultos são moscas que possuem desenho em formato de S ou V nas asas e pertencem a dois gêneros, Anastrefa e Ceratites, que são bem conhecidos, essas moscas das frutas. No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre as moscas das frutas. Sobre as moscas das frutas, que são bem importantes a gente conhecer, vocês não podem sair do curso sem conhecer essas moscas das frutas. O seu ciclo de vida ocorre em 3 ambientes, mais ou menos na vegetação, no fruto e depois no solo. Os adultos habitam a árvore hospedeira dessas moscas ou plantas vizinhas, onde passam a maior parte do tempo. Após a cópula, as fêmeas depositam seus ovos no interior dos frutos, vocês já devem ter comido, né? Muito saboroso, onde as larvas se desenvolvem alimentando-se da polpa. As larvas maduras caem no chão, onde se enterram no solo e entram no estado de pupa. Após algumas semanas, a pupa já está adulta e emerge do solo e reinicia todo o ciclo novamente. A título de curiosidade, uma mosca adulta ela pode voar até 135 km em busca de condições favoráveis à sua proliferação. Então, tá aqui, gente, o que é que as moscas das frutas fazem com as frutas goiabas, né? Entre outras. Acabam realmente com a fruta e esse produto aqui para comercializar é impossível. Para comer, então, é complicado, né? É só para quem tem coragem. As armadilhas que eu vou mostrar para vocês, a armadilha chamada McPhail, que aí coloca uma proteína hidrolisada, um melaço de cana, suco de frutas, açúcar, mascavo, vinagre de vinho, coloca uma soluçãozinha para atrair essas moscas e faz com que ela vá para dentro e não consiga sair. Tem a armadilha confeccionada com garrafa de PET também, que é muito mais barato, você consegue fazer em casa. Vocês podem ver que tem um buraquinho aqui que ela pega e entra e ela não consegue sair, ela pega, vai para cima e cai. E tem essa armadilha Jackson, que é uma armadilha adesiva, coloca feromônios aqui e aí vem atraída a mosca e fica pregada e não consegue mais fazer nenhum dano. Mas isso aí eu vou mostrar mais para vocês, a parte de controle, vou mostrar para vocês mais na frente na disciplina. Não vou ficar falando muito aqui, porque senão a gente não consegue terminar o conteúdo. E hoje a gente vai começar a falar da ordem Hemiptera. O tamanho desses insetos pode ser minúsculos a grandes, de 1 milímetro a 100 milímetros. O desenvolvimento não é holometabólico, é helimetabólico. Helimetabólico é só ovo, ninfa e adulto, tá ok? Não tem a fase de pupa, é só ovo, ninfa e adulto. Alimentação, substâncias líquidas de natureza vegetal ou animal. Importância agrícola são pragas e predadores, como também na ordem Diptera, não tem benefício, como na ordem Hymenoptera, tá? Tem as abelhas e as vespinhas. São basicamente pragas e predadores dessa ordem Hemiptera aqui. Então, a etimologia aqui da palavra M, metade, ptera, asa, metade da asa. Quais são os insetos que tem nessa ordem? Percevejos, barbeiro, mosca branca, cochonilhas, pulgões, psilídeos, cigarras, cigarrinhas, soldadinhos e etc. Aqui eu não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui é uma mosca branca. Gente, mosca branca? Acho que não, né? O que é? Cochonilha, minha gente. Isso aqui é uma cochonilha. E aqui são pulgões. Pulgões. E aqui é um lindo percevejo.
Sugador labial, aqui outro percevejo aqui atacando as folhas. Aqui é um barbeiro, ele não causa mal à planta, mas só para mostrar para vocês que também é da ordem Hemiptera. As antenas podem ter de 3 a 10 artículos, as pernas são ambulatórias, como na maioria dos insetos, podem ser atrofiadas, as asas podem ser presentes ou ausentes. Então, nem todos os insetos dessa ordem têm asa. Principais insetos dessa ordem que causam danos nas culturas, se realmente for levado a um nível de dano econômico. Os pulgões. Os pulgões aqui, vocês podem observar nessas figuras aqui no caju, acaba mesmo, pulgão. Aqui é mosca branca, tá, gente? Mosca branca, mas vou falar sobre o pulgão. Os pulgões, eles causam declínio rápido da planta, seca dos galhos a partir das extremidades e folhas amareladas, e também as folhas, elas podem e frutos podem ficar menores e surgirem sintomas de deficiência nutricional, porque está sugando a seiva da planta, né? Então, vai acabar sugando também os nutrientes. A extensão dos prejuízos causados por esse pulgão às plantas depende mais ou menos da densidade populacional, da quantidade de inseto, né? Que está lá na cultura atacando, e do estágio de desenvolvimento, vigor e suprimento de água das plantas. Se a planta também tiver com problema de déficit hídrico, sem irrigar, aí ela vai sofrer mais ainda. O inseto ele infesta a face inferior das folhas, inferior é abaixo, então você não vê em cima, é aqui embaixo da folha. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Mas também pode ser observadas manchas necrosadas na face superior. Devido à intensa sucção da seiva, exatamente por conta desse aparelho bucal sugador, os pulgões, eles produzem um volume significativo de excrementos que cobrem as folhas inferiores, deixando-as pegajosas ou cobertas com fumagina. Então, aqui, gente, são os também, eles deixam essas folhas aqui embaixo, deixa pegajosa por conta desses excrementos. Ataca mesmo a cultura e tem que controlar, porque senão você vai perder sua produção. Mosca branca. Tá aqui a mosca branca. Se vocês virem aqui embaixo da folha toda branca, isso aqui é tudo mosca branca, tá atacado mesmo. Valendo. Então, a mosca branca é um inseto polífago que pode se alimentar de várias coisas, né? Polífago que se alimenta de tem muitas variedades, que tem causado perdas severas aos produtores de diversos cultivos, como feijão, a soja também, o algodão, a maioria das culturas, sobretudo as principais regiões produtivas do Brasil. Características como fecundidade, ciclo curto e razão sexual contribuem para uma rápida capacidade de infestação das áreas dessas moscas brancas, tornando a mosca uma praga de difícil controle. Ó, gente, a mosca branca ela não é da ordem Diptera, tá? Não confunda, é da ordem Hemiptera. Não é só porque ela é mosca, chamada mosca, mas ela é mosca branca da ordem Hemiptera, tá? Então, gente, no caso, como essa infestação é muito rápida, tornando a mosca branca uma praga muito difícil de controle, principalmente por causa do seu hábito alimentar na página inferior da folha, na parte inferior da folha mesmo, é muito realmente difícil de controlar. Você tem que fazer o monitoramento desde o começo na sua lavoura, na sua cultura, para que não chegue a esse estágio aqui. Os estragos são diversos, tanto os diretos causados pela sucção de seiva e redução do desenvolvimento das plantas, e também tem os danos indiretos. Por quê? Porque a mosca branca ela é transmissora de viroses, que é um vírus muito conhecido, causador do mosaico dourado do feijão, do mosaico também comum no algodão e de necrose da haste em soja. Então, ela também faz essa transmissão de vírus, além de sugar a seiva. Além disso, o inseto ele excreta uma solução açucarada que favorece o desenvolvimento de fungos formadores de fumagina sobre a superfície das folhas. Aqui, ó, nessa figura dá para ver a fumagina também, que aí causado por esse fungo, que ela produz essa substância açucarada, excreta, e aí vem o fungo e se aproveita, que é chamado de fumagina. Esse escurecimento, além de prejudicar
o processo de fotossíntese e pode também provocar a queda antecipada das folhas. O ataque intenso e constante pode levar ao secamento e morte das folhas, que pode impactar severamente na produtividade, quando também ocorre na fase de enchimento de grãos. Então, é outra praga, juntamente com o pulgão, que deve ser controlada de forma rápida e eficaz. Vamos falar um pouco sobre as cigarras, cigarrinhas e psilídeos. Este grupo possui um aparelho bucal sugador e são pragas tanto na fase adulta como na fase jovem, que são chamadas de ninfas. Gente, tem o ovo, a ninfa e o adulto. É como se ele só estivesse aumentando de tamanho. O ninfa e adulto é praticamente a mesma coisa. A ninfa é porque o inseto é menorzinho e o adulto geralmente é quando ele já tem asas e é maior. Sugando a seiva da planta, sobretudo nas partes mais novas, esses insetos. Os principais grupos dessa ordem aqui, a Hemiptera, Homoptera também, que é uma subordem de praga das plantas, são as cigarras, aqui que vocês podem ver nessa figura, tem também as cigarrinhas e os psilídeos. Eles sugam também a seiva da planta, diminuindo a quantidade de nutrientes nela e fazendo com que não chegue água e nutrientes na parte aérea e também a planta ela fica seca e pode chegar a morrer. Essas fotos aqui para vocês, que aqui são alguns sintomas iniciais do ataque de psilídeos nas folhas. Então, quando vocês virem essas folhas aqui retorcidas desse jeito, é o inseto psilídeo que está sugando a seiva, enrolando a folha desse jeito. Como também aqui, ó, essas, como se fossem umas espumas, também é sinal de que tem esse psilídeo. Aqui, gente, como vocês podem ver, é uma figura típica massa de espuma produzida pela ninfa da cigarrinha. Então, aqui, se vocês forem ver, observar, achar estranho ter essa espuma no pé das plantas, é a cigarrinha que está lá. Então, após uma troca de pele, no caso a equidise, ela dá essa espuma aqui. E aí, por ocasião da última equidise, tem a emergência do adulto, que é aqui da cigarra, tá? Da cigarrinha, no caso. Que no caso, ela suga a seiva da planta também e causam vários estragos. Hoje é só, pessoal, aprendemos um pouco sobre a ordem Hymenoptera, a ordem das formigas e das abelhas, como também das vespinhas. Aprendemos também a ordem Diptera, que tem as moscas minadoras e as moscas das frutas, e a ordem Hemiptera, que tem as moscas brancas e também os pulgões. Então é isso, bons estudos a todos, espero que tenham gostado e até mais. Até a próxima aula.